Olá, boa tarde ou boa noite, ou bom dia, Rubens. Quero iniciar minha fala falando um pouquinho desse filme, né, Desmundo, que é baseado no livro da autora Ana. Quero iniciar minha fala falando que tanto os espanhóis, tanto os portugueses, eles vêm desse processo de colonização e tem culturalmente esse- essa afirmativa, né, que eles vêm procurando evoluir as terras, né, principalmente o território brasileiro, e a gente sabe que não é nada disso, que eles vieram mesmo extrair nossas riquezas, vieram mesmo usufruir, né, e delimitar aquilo que não era deles, tá? Mas falando um pouquinho do filme, deixa bem claro a mensagem do filme, que é retratada através de quem tem mais conhecimento é bem sucedido, e quem tem pouco conhecimento é menos favorecido, vamos dizer assim. Deixa clara essa mensagem. O filme ele te provoca a pensar nesse sentido em vários momentos, tá? Não podemos deixar de citar o caso dos índios ou indígenas, chamar de indígenas, que assim eles devem ser chamados. No filme são retratados até vezes como animais, fica claro nisso, e também há uma inserção da população indígena em relação a essa cultura da religião, que eles os portugueses são altamente católicos, né? E eles se convertem em determinadas cenas, não propriamente dita mostra essa conversão, mas mostra que eles já estão começando a ser inseridos dentro desse contexto e ser aceitos, tá, pelo Senhor do engenho. O filme retrata também uma alta violência contra a mulher, um filme altamente pesado, constrangedor, me deixa até incomodado com essa violência, onde a protagonista, né, ela é órfã, ela é judia, também dessa influência do catolicismo. Ela se rende ao catolicismo, apesar de ser judia, por influência de Portugal, por Portugal ter essa autonomia, essa força entre eles, e ela só tem duas opções: ou ela é órfã no caso, né, ou ela se sujeita ao pai, quer dizer, passa para o pai, depois passa para o Estado, depois passa para o marido, né? Então, as órfãos, né, naquela época, a gente está falando de 1500, não tem muitas escolhas. Elas têm que seguir, ou então, eu estava lendo algo sobre isso também, ou então elas iam virar prostituta e iam para a rua, né? Então, era um caminho a ser dado. A religião propriamente dita toma as rédeas da situação em todo o contexto colonial, em todos sempre. A religião ela fica como segundo plano, no sentido quem tem pecado vai para o céu e assim vai. Isso se torna segundo plano. O primeiro plano é a política, ela faz as regras ali, tá? Então, dentro desse contexto, a gente pode levantar que a língua ela tem poder, a língua ela tem uma atribuição de forma muito grande. Nós podemos ver que foi utilizado a língua judia, a língua português brasileiro, ali nitidamente, entre outras línguas. Deu até uma provocação, porque às vezes você não entendia e você tinha que colocar uma legenda, alguma coisa nesse sentido. E faz uma alta reflexão, né? O que mudou no tempos de hoje para o tempo do retratado ali no filme? Não mudou praticamente nada. Na minha opinião, as coisas estão mais ocultas, estão mais mascaradas de nitidez. Quer dizer, de nitidez, é nítido, né? Essa mascaração. Hoje a gente está falando de feminicídio, né? Acho que essa é a palavra certa, que está em alta. Então nada mudou, apenas se mascarou. Então esse filme retrata
essa passagem dessa protagonista, bem como deixar claro o papel do Senhor em relação ao corpo do outro, né? A gente está falando de corporalidade também, fala muito, ele tem o papel, tipo assim, ou viver ou morrer. Esse é o papel que tem o Senhor dentro do lugar, né, em posição do outro. Ele vai reger se o outro vive ou se o outro morre. Isso é muito sério. Então, onde que tá, tipo, também a fala da mulher, né? Onde que entra a fala da mulher? A mulher é altamente discriminada. Se ela necessariamente não pensa, ela não tem alma e necessariamente ela é perseguida. Então a mulher é enxergada como uma reprodutora e alguém só que serve. Então vários pontos debatidos em aula foram questionados sobre essa violência contra a mulher, sobre provavelmente a colocação dos índios, como eles são tratados, tá? Eu fiquei muito instigado e pretendo procurar mais a respeito de uma situação que me chamou a atenção na aula, no debate, que os índios, como forma de resistência, eles fugiam para a mata, né? E a partir daí os portugueses ou os espanhóis não tinha a mão de obra, e essa mão de obra vai ser vinda, né, da África vai pegar o povo africano, né, e vai servir como mão de obra. Isso tudo dá uma direção para outras coisas que a gente vai tratar, eu acho que nessa disciplina. Mas o retrato do filme é é pesado, é uma configuração que está até hoje dentro de 2022, acho que nada mudou. Fica nítido também a exposição os portugueses não gostam de judeus, eles odeiam os judeus. Tem uma cena do filme muito emblemática que eu citei em aula também, quando ela tá na rua, acho que ela vai comprar alguma coisa, eu não sei, e coloca a mão sobre o outro rapaz coloca a mão sobre a mão dela. E isso era só um pretexto quando o Senhor, né, chegou em casa e falou: você pegou na mão de outro homem, alguma coisa nesse sentido. E no meio da surra de chicote que ela leva, é levantada a questão dela ser judia. Então o simples fato do rapaz tocar na mão dela não era isso, é o simples fato dela ser judia. Então tem vários aspectos legais no filme. A aula foi bastante interessante, e eu faço o meu questionamento, né, a minha análise crítica. O que eu estou fazendo para contribuir com isso, né? Como isso me atinge? Eu estou sendo omisso? Eu não estou sendo omisso? Eu creio que eu estou sendo ativo no sentido de agir com ética e moralidade, no sentido de tudo que eu sei e tudo que eu estou aprendendo ao longo da minha vida, eu tenho multiplicado e eu tenho explicado. Exemplos, hoje, nessas disciplinas que eu estou tendo, esses conhecimentos que eu tenho adquirido, eu tenho multiplicado no trabalho, através dos meus colegas, que nem os últimos textos é português ou língua portuguesa. Esse eu já sei com quem eu vou comentar desse filme e as coisas que eu descobri. Então eu prezo pela ética, pela moralidade, através do conhecimento, assim, multiplicar as ideias. Eu acho que quanto mais a gente multiplicar essas ideias, mas eu não estou dentro desse contexto, porque fechamos o ciclo da aula de hoje perguntando qual a sua contribuição, né? O que você tem feito, o que você tem assim, assimilado dentro desse contexto. Como é que você se enxerga vendo esse filme agora? Será que eu estou sendo conivente? Então eu creio que eu não estou sendo conivente, eu prezo pela ética e pela moralidade. Então é isso, esse é um pouquinho do que eu queria falar. Tá bom? Espero que seja dentro do tema, mas é o que eu entendi e a minha análise crítica em vídeo a respeito do filme. Obrigado, até mais, até a próxima.